Olá pessoal, aqui quem fala é o Gabriel Bezerra, e bem-vindo ao primeiro vídeo do meu canal. Aqui eu vou estar explicando quem sou eu, o porquê eu estou gravando esses vídeos e qual vão ser as ferramentas que eu vou estar utilizando, né? E vou estar apresentando para vocês alguma coisa da didática que eu quero passar aqui. Então, como eu já havia mencionado, meu nome é Gabriel Bezerra, eu trabalho hoje aqui no exterior como Data Engineer. Eu já atuo com a linguagem SQL há mais de 3 anos, sendo Dev SQL aí diretamente, então já aprendi bastante coisa, tenho alguma bagagem aí para falar e apresentar alguns casos do meu dia a dia. E por conta dessa bagagem aí, há um tempo eu já venho pensando em consolidar alguns conhecimentos que eu tive, sempre olhando para a base com carinho e voltando, né, em alguns temas para revisitar. Então, assim, eu como eu tenho o background de pais que são professores, eu acho muito interessante você dar aula, porque você tem que preparar um conteúdo, e quando você expressa para alguém, né, você consegue ou se ouvir e absorver isso também de uma maneira legal. Por esse motivo, eu decidi criar esse canal, sempre conversando, como eu mencionei, sobre SQL. Dia a dia, a gente vai visitar Stack Overflow, HackerRank, algumas coisas interessantes sobre SQL. E eu acredito que muita gente olha para essa linguagem com carinho, é uma linguagem interessante de aprender. Tecnicamente, você tem que saber SQL e outra coisa, não necessariamente no seu dia a dia de trabalho se você atua diretamente com isso, mas é muito importante saber o SQL, né? E outra linguagem, mas o SQL aí vai te ajudar a visualizar muitas coisas importantes, né? Dados são ativos da empresa e cada vez mais, há muito tempo, né? eh, Vem se popularizando aí no cotidiano das pessoas. Então aqui a gente vai estar conversando sobre isso. Se você tem fontes de dados e quer aprender a manipular, eu vou estar focado, né, no Manager Studio aqui. Eu vou estar passando algumas ferramentas que a gente vai estar utilizando. Mas voltando, eu espero que você consiga absorver esse conteúdo, não por osmose, mas por algumas práticas que a gente vai estar praticando aqui. E depois no seu conhecimento ativo, aí no seu estudo ativo, você vai praticar. Então, quais vão ser as ferramentas? Aqui a gente vai estar utilizando, de cara eu já quero falar que eu estou usando o NVIDIA Eye Contact, então o meu olho pode ter alguma variação, porque ele está sempre tentando estabilizar aí a visualização enquanto eu vario o olho aí na tela. A gente vai estar utilizando como dicionário aí, basicamente, né, como fonte de informações a documentação da Microsoft. Aqui a gente vai encontrar tudo que a gente precisa, a gente vai ler bastante isso daqui, porque eles são os criadores e eles indicam pra gente a melhor maneira de usar. Por isso, em todos os exemplos na roadmap aí que a gente vai estar utilizando, a gente também vai sempre utilizar a, a Microsoft, a documentação, tá bom? Eu também vou estar fazendo alguns diagramas aqui no Paint. Não tenho ainda mesa digitalizadora, mas eu vou estar fazendo aqui uns desenhos para exemplificar o que alguns temas aqui, mostrando a, a movimentação dos dados, né, entre as pages e tudo mais. Então a gente vai usar isso também. E fora isso, a gente vai usar o Manager Studio, que eu não vou estar ensinando como instala, tem vários tutoriais aí no YouTube, também na Udemy, então você pode encontrar aí essa informação que você precisa. Desculpa que eu tô com o nariz um pouco irritado, mas você vai encontrar essas informações lá e eles vão te ajudar a fazer toda a configuração. O meu já está configurado aqui, você também pode pesquisar eh, na Tools aqui, a customização, como é na Tools, Options. Você pode aprender aí como mudar a visual experience do seu Manager Studio através para colocar Dark, tem uns tutoriais aí bem legais. Então vamos fazer a transação aqui para a gente conseguir ver qual vai ser o roadmap aí das nossas aulas, das nossas conversas, e depois, mais para o futuro, conversando sobre possíveis variações aí do conteúdo, sobre novas tecnologias, ligadas aí sempre a banco de dados. Então, vamos falar aqui de nível básico da primeira camada. Vamos falar da introdução. Se a gente entende de o porquê fizeram, onde fizeram e como fizeram, a gente consegue ter uma visualização mais interessante de o que está fazendo aí debaixo dos panos. Depois a gente vai falar sobre comandos básicos, né, de manipulação. Aqui você vai ver, são comandos que muitas pessoas já conhecem, select, where, insert to.
Então vamos ter depois aí algumas manipulações. Lembrando sempre que a gente vai passar por todos esses itens aqui. Depois vamos falar dos tipos de dados. O banco de dados você sempre tem que informar qual é o tipo de dado que você está armazenando. Aqui a gente tem algum conceito de chave, são o relacionamento do nosso banco de dados relacional. O foco dessas conversas vão ser bancos de dados relacionais, migrando no futuro, talvez para o não relacional. Aí a gente pode conversar um pouco sobre outros tipos de banco de dados. Depois a gente vai para um nível mais intermediário, né? A segunda camada, que é a manipulação. Vamos conversar sobre a união de tabelas. Os joins são muito importantes aí no seu dia a dia. Funções agregadas, subconsultas, né? Algumas relações de subconsultas, funções de string, funções de data e hora. Aí depois a gente vem para algumas operações lógicas, criação de view, que é também bem legal. Create, drop, aí você vai conseguir entender a sintaxe da criação de objetos. E durante aí a nossa conversa você vai ver que só de falar de algum estilo de objeto que você tem que criar, você já vai automaticamente saber como cria aí, por conta da conversa que a gente vai ter, como é a sintaxe do SQL, TSQL, no caso, sempre focando aqui na Microsoft. Aí depois a gente vai para o nível mais avançado, que é a indexação e a performance, né? Que a indexação a gente também já vai ver aqui um overview aqui em cima, conversando sobre index, mas aqui a gente vai se aprofundar um pouco mais na Balance Tree. Aqui eu posso recomendar alguns livros que eu acho muito interessantes, todos eles são em inglês, um conteúdo em inglês, mas a gente pode pegar e conversar sobre isso e melhorar. Sempre deixando bem claro aqui que eu tô aqui, o intuito dessas aulas são aprender e você, por, por reflexo, né, por ser uma aula pública aí no YouTube, você também poder absorver algum estilo de conhecimento através da didática aqui que eu tô passando. Então, existem várias pessoas, sempre existe um peixe maior que você na água, eu sempre estou disposto a aprender. Se você tiver alguma dica aí, alguma bobeira que eu esteja falando, algum conselho aí, a gente pode conversar lá no LinkedIn, me adicionem no LinkedIn, plataforma é muito, muito, muito interessante. Então, depois a gente vai falar sobre controle de concorrência, né, de transações, isso já entra aqui num tema mais DBA, normalmente o DBA que isola, né, a gente vai falar sobre isso também nas carries, mas a gente vai falar sobre o controle de concorrência, vamos falar de criação de procedures, as functions, falar de triggers, também a criação, vamos falar de create trigger before, vamos falar de particionamento, dependendo da arquitetura aí da sua empresa, da quantidade de dados que você tem, você já deve ter visto o particionamento, algumas vantagens e desvantagens disso. Vamos normalizar, desnormalizar algumas regras, vamos falar aqui, passar pela 1, 2, 3, os benefícios, tá? Vamos falar agora depois, né, na tópico avançado também sobre a segurança, evokes, você dá garantia e remover alguns acessos para alguns usuários, isso também é importante. E vamos falar de recursividade, né, Common Table Expressions, e hierarquia, isso também é bem legal. Na minha entrevista aqui para o exterior, eu tive que usar isso daqui durante as minhas consultas, tá bom? Então, basicamente, esse vai ser o conteúdo que a gente vai estar falando inicialmente. Eu pretendo fazer algo bem dinâmico, sempre desenhando e utilizando a documentação da Microsoft aí debaixo do braço, que é muito legal. A gente também pode pegar uns exemplos de Stack Overflow, HackerRank, para estar conversando aqui e, e fazendo, né? Então, basicamente vai ser isso. Eu espero que você esteja tendo um ótimo dia. Espero que tenha passado como vai ser daqui para frente aí esse canal. E sempre indico outros conteúdos, outras pessoas que possam também estar passando a mesma coisa que eu estou passando, mas de uma maneira diferente aí, que é bem legal. No meio de trabalho a gente sempre vai trabalhar com outras pessoas, então ter a capacidade de abrir esse ouvido aí e ter a humildade de absorver o conteúdo dos outros é importante também para sua carreira como pessoa e como desenvolvedor. Então, espero que seu dia possa prosseguir de maneira muito legal e fica com Deus e que a força esteja com você. Bye bye.